Nós iremos ler, nesse momento, dos versos 3 até o 11. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra com esperança no seu coração de que Ele fale conosco. Diz assim a Sagrada Escritura: Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplica por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Vamos orar nesse instante, mais uma vez. Peço que você suplique por mim, por você também, para que o Senhor fale conosco por misericórdia, por graça nessa noite. Pai bendito, nosso coração é cheio de gratidão, Senhor, como é bom participar dessa festa. Como é bom estar no meio do teu povo, celebrar juntos tantas coisas lindas e maravilhosas que fizeste aqui nesse local, através dessa comunidade. Mas no meio de toda essa celebração, nós nos curvamos nesse instante diante da tua palavra, porque sabemos que precisamos. Essa igreja precisa da tua voz, eu preciso, todos nós precisamos te ouvir. A tua palavra é viva, a nossa alma é sedenta, Senhor. Que o Santo Espírito de Deus possa de forma muito poderosa proclamar verdades de salvação, de santificação, de esperança e de alegria no Senhor. Orienta o teu povo para a tua glória, para a nossa alegria, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero nessa noite com vocês tratar sobre lentes. Alguns, passando o olho aqui, eu percebo que tem familiaridade com esse assunto. Talvez indo ali para a areia, né, da nosso querido Tiago, de repente começa a chegar um vento mais frio e se choca com um vento mais quente e começa a formar ali uma certa névoa nas lentes do nosso óculos. E de repente aquele instrumento que foi feito para clarear, facilitar a visão, torna-se um empecilho. Lá em Campinas, na época de frio, nós passamos por isso. Constantemente embaça o óculos e você precisa tirar. Quando é assim, é tão fácil de resolver. A gente reclama porque a gente é pecador. Oh, que grande problema. Ah, se todo problema na vida fosse esse. O problema é que às vezes os óculos que usamos embaçam, nós não conseguimos enxergar direito a realidade e a gente nem percebe. Tomamos decisões erradas, alimentamos percepções equivocadas, tudo porque o óculos está sujo. A forma com que enxergamos é muito importante. Esses dias aconteceu algo interessante lá em casa. Eu tenho um pequenininho, mais ou menos do tamanho do de Samuel, um galeguinho chamado Aslan. Ele estava brincando ali na frente lá de casa e eu havia colocado uma câmera alguns meses antes. Uma câmera de segurança para quando viajasse, ela ficava ali filmando, eu podia olhar a casa. Lá em Campinas está precisando, não sei como está aqui em Guarabira, espero que não precise. Mas se houver algum irmão aqui que trabalha com isso, espero que precise. Enfim, estou com o coração dividido. Mas instalei a câmera, né? Ela tem um mecanismo muito interessante, ela tem um sensor de movimento. Então, quando você fica passando na frente, ela fica olhando você. E ele, neste dia, depois de 6 meses, finalmente percebeu. A neblina foi tirada dos olhos e ele viu a câmera o seguindo no quintal.
Como é que uma criança com as suas lentes interpreta algo assim? Você consegue se lembrar como eram as suas lentes na infância? Tudo é fantasia, tudo é mistério, tudo é encantamento. Nada é simples, tudo é mágico. Pois bem, de repente ele chega todo animado lá no quarto que eu estudo, faço sermões no fundo da casa. Ele, pai, a câmera, é assim que ele fala, a câmera gosta muito de mim, pai. Todo canto que eu vou, ela fica me seguindo. Como ela gosta de mim. Não quis desmentir, foi um sentimento tão bonito, né? De repente, o que acontece? Por horas ele fica quieto. Aí, de repente, o pai, rapaz, está acontecendo alguma coisa, eu vou ver o que foi. Quando eu chego na garagem, está ele com um bocado de folha de papel espalhada assim, fazendo desenhos. Ele, a câmera e um coração. Ele é uma criança muito amorosa. Olha as lentes. Um adulto que vê aquilo talvez pense em segurança pública, possíveis assaltos que poderiam ser evitados, talvez pensasse, será que tem muito assalto aqui nessa região? Será que eu posso ser assaltado quando eu sair de casa? A criança ela olha e vê uma câmera que é seu amigo, que a ama. As lentes fazem toda a diferença. A pós-modernidade, entrando agora no assunto, muitas vezes ela parece com alguém que cresceu, que perdeu um encanto. Alguns pensadores vão dizer que está no coração do homem pós-moderno não acreditar em grandes histórias. Por isso que ele é desconfiado com grandes discursos, com grandes explicações e com religiões de forma geral. Ele é cético, ele é desconfiado, ele vê só a câmera, ele não vê que tem olhos que o seguem de forma amorosa. O homem pós-moderno, ele acha que cresceu, ele acha que é mais maduro e talvez em algum sentido ele possa até ser, mas as suas lentes são extremamente prejudiciais para a alma. Essa igreja está posta aqui para ajudar a corrigir lentes de homens pós-modernos dessa cidade, de mulheres pós-modernas que estão desesperadas, achando que são maduras, mas são céticas e têm as lentes sujas. Talvez você aqui dentro, às vezes, comungue com esse tipo de pensamento. Ainda bem que tem um evangelho como colírio santo para passar na sua lente e te ajudar a ver as coisas de uma forma boa, santa, justa. A gente vai ver isso nessa noite a partir desse relato do apóstolo Paulo. É certo que ele não escreveu para homens pós-modernos, mas as palavras que estão aqui, elas são atemporais, porque elas falam ao coração, e o coração do homem, ele é igual, ainda que suas lentes sejam diversas. Nós temos as mesmas dores, pecados, ansiedades e aspirações. Só colocamos roupas diferentes. Nesse relato aqui, irmãos, nós temos o apóstolo abrindo o seu coração. E esse é um daqueles poucos momentos que, mais do que o ensino objetivo do apóstolo, um excelente teólogo, mais do que as suas exortações éticas, morais e práticas, ele é um grande ético, sim, um pastor zeloso e fiel, nós percebemos o homem que abre o seu coração, fala sobre as suas prioridades, sobre os seus sentimentos, sobre as suas lentes. Eu quero com você nesse instante observar as lentes do Evangelho. E o que é as lentes do Evangelho que Paulo usa e que eu e você devemos usar também, o que é que elas nos mostram? Pelas lentes do Evangelho, irmãos, nós podemos ter alegria inabalável. Essa é a primeira coisa que eu vou ver com vocês dos versos 3 ao 5. Pelas lentes do Evangelho, nós podemos ter confiança na soberania, verso 6. Pelas lentes do Evangelho, nós podemos ter vínculos de afeto, versos 7 e 8. E pelas lentes do Evangelho, podemos ainda ter uma esperança ousada, versos 9 a 11. Vamos ver cada uma dessas verdades, e na medida que a gente vai avançando no texto, eu também quero pensar com você a respeito das carências, necessidades e desafios de um mundo pós-moderno. Mas eu quero lhe mostrar que as lentes do Evangelho são incomparáveis. Ainda bem que você tem. E se você não tem, hoje é o dia de ter. Primeira coisa então, irmãos, a lente do Evangelho
ela nos dá uma alegria inabalável. Versos 3 a 5, eu queria pedir a ajuda da igreja com essa leitura, tá certo? Vamos ler juntos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Sempre com alegria, súplica por todos vós. Obrigado, pastor. Acompanhe o pastor, por favor. Bora de novo, do começo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Meus queridos irmãos, alguns conseguem precisar de forma muito exata quando é que esse pensamento pós-moderno começou. Uma forma extremamente exata. Horas e minutos, inclusive. Olha que dado interessante. Alguns pensadores dizem que o pós-modernismo começou em 15 de julho de 1972, às 3 horas e 32 minutos. Você diz, meu Deus, como é que alguém fez isso? Foi tão específico. Alguém viu a hora que alguém escreveu um livro, que publicou um livro. O que aconteceu? Alguns estudiosos dizem que o dia que houve essa virada na chave, no pensamento da sociedade, foi exatamente nesse horário, nesse dia, nesse ano, porque o conjunto habitacional Prit e Gui, lá em St. Louis, ele foi demolido. E ali houve uma mudança de pensamento, simbolizada por aquele gesto, por aquela atitude. O que é que aquele condomínio representava? Final dos anos 60, alguns urbanistas, alguns políticos, alguns arquitetos tiveram uma brilhante ideia. Vamos construir um conjunto habitacional bem distante do centro, porque temos pessoas vivendo aqui em condições que não são muito bacanas. A gente dá um espaço digno para essas pessoas, um lugar extremamente organizado e planejado, só que a gente coloca bem longe, porque o terreno está num valor mais acessível. Não sei se isso acontece aqui na região, né? Lá em Campinas acontece planejamentos assim. Mas enfim, criaram esse bairro, condomínio totalmente planejado, uma centena de prédios assim enfileirados. O plano urbanístico ali dizia que ali teria tudo. As pessoas nem precisavam vir muito na região central. Teria parques, teriam postos de saúde, mercados para todas as necessidades. As ideias foram tão empolgadas, porque aquele era o pensamento moderno. Eles calculavam, eles eram otimistas, eles acreditavam na capacidade humana. Eles chegaram a tomar a seguinte decisão, e você avalia se é uma decisão boa, tá certo? Os prédios tinham, por exemplo, 8 andares. Eles resolveram não colocar elevadores. Será que foi pela questão financeira? Pode ser. Mas a argumentação deles, não precisa disso não. É bom que as pessoas vão subindo as escadas e vão fazendo amizade com os vizinhos. Olha que ambiente maravilhoso, né? Você vai passando de casa. Meu Deus, eu me lembro quando eu morava em Recife, eram 58 degraus. Não tem como você fazer amizade subindo 58 degraus. Você fica mal-humorado, você arruma inimigos. Mas olha o que aconteceu, esse projeto tão idealizado. Escadas sem fim. Sabe o que aconteceu na prática? As pessoas só iam até o 3º andar. Do 4º para cima ninguém queria ocupar. Espaço vazio não fica. Quem você acha que foi ocupando esses lugares? Malandros, criminosos e todo tipo de gente que queria um espaço para fazer seus procedimentos errados. Imagine que isso vai se repetindo em prédio após prédio. O que acontece? As pessoas não querem ir para esse lugar. É longe. Não entregaram tudo que prometeram e a criminalidade lá é terrível. Com o passar dos anos, aquele lugar foi ficando deserto. Até que um dia ficou tão inabitado que em 72, no dia 15 de julho, às 13 horas e 32 minutos, resolveram demolir. E alguns pensadores vão dizer, ali acaba o projeto moderno. O homem pós-moderno, que surge dos escombros dessa demolição,
ele não acredita nesses projetos, não. Ele é desconfiado. Ele não acredita nas grandes histórias, não. Talvez isso explique tantas coisas no nosso tempo. As pessoas têm a dificuldade até de falar sobre Jesus, um plano que envolve criação, queda e redenção, porque eles não acreditam nesse pacote pronto. Eles são céticos e desconfiados. Eles não são otimistas. Mas é terrível viver assim. O homem pós-moderno, ele vive nos escombros. Poeira, tijolo, destruído. E como é que se vive nisso? Falta alegria. Eles dizem, inclusive, que cada um tem que criar a sua alegria e o seu propósito, achar o seu motivo para viver. E isso é insuficiente, porque quando a gente faz essas ilhas de alegria, quando elas naufragam, a gente fica sem nada. A gente precisa de uma alegria que seja maior do que as circunstâncias. Esse mundo precisa, esses homens precisam, você precisa disso. Não a alegria que você constrói. As alegrias que você constrói podem ser destruídas, mas alegrias que alguém constrói para você, alguém maior do que você. Olha o que acontece aqui com o apóstolo Paulo. Nós estamos diante daquela carta que é conhecida como a carta da alegria. O apóstolo tem, pelo menos em 2 momentos, de forma bem direta, imperativos: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, Filipenses 4:4. Mas essa carta não é escrita por um homem que, a partir das circunstâncias, construiu um projeto de alegria pessoal e está querendo convencer outros para isso. Esse homem descobriu uma alegria que é superior, que vem do Evangelho, porque este homem, humanamente falando, não tem motivos para se alegrar. Novamente eu repito, essa carta, ela foi escrita na prisão. Paulo havia sido preso pelo império por causa da pregação do Evangelho. Os irmãos de Filipe, que amavam muito Paulo, estavam preocupados. E ele escreve essa carta para consolá-los e instruí-los. E veja quais são os tons que ele começa a carta. Nós seguimos aqui um padrão paulino, tá certo? Paulo geralmente tem um endereçamento no começo. Depois ele tem uma ação de graças. E depois ele começa a falar dos assuntos que realmente ele elenca como necessários. Mas o que tem aqui não é só protocolo não, irmãos. Nós precisamos entender que ele está sendo muito sincero. Olha como ele coloca, olha o tom da sua carta. Mais uma vez, imagine um homem em algemas. Ele fala das suas algemas a certa altura. Eu dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós. Veja só, ele diz, eu dou graças pelo que recordo. Porque, claro, não estou vendo vocês agora. É muitas vezes assim, hoje nós temos esse recurso, a gente está longe, vê um stories da igreja, e de repente agradece a Deus, como é bom ver a igreja firme, a igreja bem. Vocês podem fazer isso com o jardim daqui e se alegrar. Paulo não tinha rede social no presídio, tá certo? Ele está sozinho, lembrando daqueles irmãos e dando graças a Deus. Aqui você já tem uma primeira ideia muito forte. Ele consegue conservar gratidão no coração, mesmo naquela circunstância. Às vezes eu murmuro por tão pouco, por muito menos eu me pego ranzinza. Paulo está preso, injustamente, longe de pessoas que ama, mas lembra dessas pessoas, agradece a Deus. E vai ficar mais forte o sentimento, tá certo? Ele faz sempre isso, verso 4. Ele dá graça por aqueles irmãos e ele o faz com alegria. Sim, a palavra é essa, alegria. Ele suplica por eles em todas as orações, mas ainda que a súplica por si só traga aquela ideia de angústia, né? Quando a gente está suplicando, não tem nada a ver não. Súplica pode ser somente intensidade. Se você ora intensamente por alguma coisa, você está suplicando. Agora você pode fazer isso com alegria. E Paulo está dizendo, eu tenho alegria no coração. Eu me alegro quando lembro de vocês. Eu me alegro quando oro por vocês. Meus irmãos, eu não estou triste não. É isso que ele está passando aqui. Agora veja, como é possível se alegrar no cárcere? Como é possível se alegrar quando a gente é injustiçado? Como é possível se alegrar se você foi caluniado nos últimos dias?
Como é possível se alegrar se você de repente foi frustrado, queria fazer, queria estar em algum lugar e não pôde? Como é que se alegra? Olha a lente que Paulo usa, verso 6. Por que ele se alegra? Eu me alegro pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia e até agora. No primeiro dia, vem a parte do início, né? Eu lembro de vós. Eu lembro quando eu preguei para Lídia, e Deus abriu o coração dela, e ela se rendeu a Jesus Cristo. Eu lembro quando eu estava com um carcereiro, ele se entregou a Jesus Cristo, ele e toda a sua casa. Eu lembro daquilo, como é bom lembrar daquilo. Mas eu agradeço a Deus e eu me orgulho, eu me alegro, porque eu vejo a cooperação de vocês até agora. Daqui a pouco, mais na frente, a gente não vai ler essa parte do texto, mas Paulo vai explicar o que aconteceu. Ele recebeu notícias muito boas. Por causa da sua prisão, o evangelho está sendo mais pregado ainda. Primeiro, a igreja começa a pregar. Por quê? A igreja às vezes era intimidada. Ela pensava, meu Deus, como é que a gente vai pregar se a gente for preso? Paulo foi preso, continua pregando. Eu vou pregar também. A igreja pregava com ousadia, até para dizer, o apóstolo está preso, a gente tem que arregaçar a mão, tem que pregar mesmo. Ele recebe isso com alegria, é a cooperação no evangelho. Agora tem outro detalhe muito interessante, que o texto mais na frente vai dizer também. Tem gente que está pregando o evangelho para fazer ciúme a Paulo. Essas pessoas dizem, nós vamos mostrar a Paulo que a gente tem um ministério mais poderoso. Ele está preso, ele vai ver como a igreja da gente vai crescer. Mas acontece que essas pessoas, apesar da motivação torpe e vil, pregavam o evangelho. E Deus salvava. E Paulo está dizendo, glória a Deus, pregue mais. Abençoado de Jesus. Eu nem ligo. Se é Jesus que está sendo pregado, seja por porfia, seja por ambição, não estou nem aí. Está pregando Jesus, está salvando gente. Que maravilha. Eu me alegro por causa do evangelho. Essa noite eu quero lembrar você, irmãos, que outras alegrias, elas acontecem na nossa vida, mas nós não temos controle sobre elas. Quem se alegra, por exemplo, só com a sua família, quando a família passa por crise, desaba, e não há motivo para sorrir mais. O crente não pode ser assim, não. Quando a gente se alegra só com o trabalho, as conquistas pessoais, quando está indo tudo bem é uma maravilha, né? A gente está feliz, a gente está contente, a gente dá até dinheiro ao povo no meio da rua. Mas e quando o vento muda? A crise chega. Somos enganados. Aí vai-se embora a alegria, né? Você pode se alegrar com as coisas que Deus te dá. Ele manda fazer isso. Mas acima de tudo, antes de tudo, a lente do evangelho é se alegrar por causa do evangelho. A maior alegria não é o que eu tenho. A maior alegria é Cristo que me tem. A maior alegria que eu tenho não é o que eu conquisto. A maior alegria é que Cristo me conquistou. E eu amo ver Ele conquistando outros pecadores para si. A maior alegria não é os meus projetos, não são os meus projetos pessoais que avançam. A maior alegria que eu tenho é a ver a igreja de Jesus crescer. Porque se essa for a nossa alegria, se essa for a nossa lente, aconteça o que acontecer, a gente vai permanecer feliz, mesmo quando está triste. Porque o reino de Deus avança. Há promessas sobre a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Os homens não podem algemar o evangelho. Que essa seja a nossa alegria. E quando isso acontecer, o mundo vai receber um testemunho muito forte. No meio desse mundo desconfiado, pós-moderno, que desconfiam da igreja. Desconfiam das histórias que pregamos, desconfiam dessa organização, desconfiam do que se faz aqui, mas quando vêm crentes que sofrem, mas se alegram em Cristo, que abrem mão dos seus direitos pelo evangelho, que renunciam à sua vontade pelo avanço do reino, isso é muito forte. O mundo pós-moderno está menos interessado em ideias a serem debatidas, eles querem ver vidas que são gastas e autenticam a pregação. A sua alegria pode ser um testemunho poderoso a favor da obra de Deus na sua vida. Até
as nossas tristezas são oportunidades para proclamar a suficiência, a nossa satisfação em Jesus. Esse é o primeiro efeito das lentes do Evangelho. A gente tem uma alegria que é inabalável. Segundo efeito, somente no verso 6, eu quero que você me ajude agora na leitura de novo. Nós também temos uma confiança na soberania de Deus. Verso 6, vamos lá. Estou plenamente certo nesses dias de janeiro, tirei alguns dias de férias. Tive o privilégio de ler a biografia de um pastor que eu admiro muito, falecido, uma referência para mim, também para o pastor Tiago, já compartilhamos essa afinidade em comum também. O pastor Tim Keller foi um pastor muito usado por Deus, plantou uma grande igreja ali em Manhattan, chegou a ter 5.000 membros, num lugar que é muito cético, num lugar que é pós-moderno. E entre os relatos ali, teve um que chamou muita atenção. Quando ele foi convidado pela denominação, a igreja presbiteriana de lá, para plantar uma igreja naquela cidade, muitos o desaconselharam. Esse povo é cético. Esse povo não crê em nada. Como é que tu vai plantar uma igreja aí, rapaz? Ele foi. Depois de muito trabalho, arrancando toco, como a gente fala, Talvez esse é o momento de lembrar, se tem alguém que... Os pioneiros desse trabalho há 26 atrás. É arrancar toco, é aqui em Guarabira, é em Campinas, é em Manhattan. Sempre é assim, De repente a igreja começa a crescer. E ele fica com aproximadamente 1.000 membros. Olha, um crescimento, graças a Deus, muito bom. Até que chega um dia, 11 de setembro. Só essa data você já pode imaginar o que aconteceu. Foi 2001, é isso? 11 de setembro de 2001. Você estava fazendo o quê? Você estava assistindo o que na televisão aquele dia, A queda das Torres Gêmeas. Naquele momento, um temor tomou conta do coração do pastor. Primeiro, algumas pessoas da igreja dele foram afetadas, que trabalhavam naqueles prédios. Foi um momento difícil, foi um momento de luto. Mas ele temeu também, porque ele imaginou que dali em diante a religião seria bombardeada, e foi. Foi o extremismo islâmico que fez com que aquele atentado acontecesse. Inevitavelmente haveria mais perseguição contra a religião. Os homens se tornaram mais duros e mais céticos. Religião é um mal. Promove divisão, promove terrorismo. Olha que tarefa difícil agora para o pastor. Ele ficou pensando, o que vai ser desse trabalho aqui? Sabe o que aconteceu, irmãos? 3 dias depois, chegou o domingo. Primeiro culto, primeiro domingo depois do atentado das Torres Gêmeas. A igreja, que tinha uma frequência de 1.000 pessoas, passou a ter uma frequência de 2.000. Houve, na verdade, um grande despertamento. Muitas pessoas afluíram para essa igreja e para tantas outras, porque perceberam que as suas estruturas desmoronaram e o pensamento pós-moderno não dá segurança para ninguém. Quando o diagnóstico chega, quando o casamento rui, quando o terrorismo ataca, a gente quer uma verdade, a gente quer uma objetividade, a gente quer uma segurança. As pessoas procuraram Deus. Veja que Paulo nos ensina sobre isso também. Temos aqui um exímio calvinista, alguém que crê na soberania de Deus. Isso também traz conforto para a sua alma. Olha o que ele diz sobre aqueles irmãos. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui não é pouca coisa não. Só a título de imaginação. Pense que uma dessas sirenes que tocam aí, que a gente pensa que é um carro de bombeiro, São carros de bombeiro. Mas de repente não é. É a polícia. Baixa-se um decreto que proíba a pregação do evangelho. E cada pastor fiel agora vai ser encarcerado até que assine um compromisso de não pregar as verdades dessa Bíblia arcaica aqui. Então, um desses carros que a gente pensava que era simplesmente o bombeiro, entram 2 homens aqui fortemente armados e pegam o querido pastor Sérgio. Eles levam o pastor Tiago.
Enfim, mas escolhem o pastor da igreja, né? Levam um pastor da igreja. Imagina como a igreja fica, né? Os presbíteros coçam na cabeça, eita, agora é a gente. Imagina o coração do pastor, hein? Distante da sua igreja, sem poder pregar, sem poder aconselhar. Meu Deus! O que vai ser daquela jovem que está chegando agora na igreja, que acabou de conhecer o evangelho? Oh, meu Deus! Tanta dúvida aquela menina tem. A família descrente, como ela precisa de ajuda. O que vai ser dessas ovelhas? O que vai ser da igreja? Será que isso não passou no coração do apóstolo Paulo? Se passou, logo saiu, porque a palavra chegou. Paulo diz, estou plenamente certo. Ou seja, o homem está muito certo. Convicto que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus é o Deus da igreja. Por isso a igreja está segura. Por isso esse trabalho prosperou. Será que no começo dessa igreja nós não tínhamos aqui irmãos orando numa reunião de adoração e de repente só tinham 8 irmãos? Meu Deus, será que vai realmente, essa obra vai avançar? Vai, porque é de Deus, e quando a obra é de Deus ela avança. Será que esse trabalho vai ficar de pé? Vai! Como nós queríamos tirar uma foto aqui e mandar para aqueles primeiros irmãos nos seus momentos de preocupação e de desânimo. Talvez tenha alguns aqui. Olha que bênção. Confiar nessa soberania faz toda a diferença. Não depende de nós. A obra de Deus acontece às vezes apesar de nós. A gente só coopera, a gente só participa, a gente se alegra nisso, mas nós sabemos quem é Deus. Nós descansamos nele. E essa confiança faz toda a diferença nesse mundo. Quando nós não temos essa confiança, nós somos contraditórios e nós pregamos uma mensagem terrível para um mundo pós-moderno. Incoerência. Quando a gente fica muito ansioso, muito preocupado, ou pior, quando a gente usa meios carnais, negocia princípios, peca, porque não confia que Deus soberanamente vai cuidar da sua igreja, das nossas vidas e do seu povo. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Confiemos nesse Deus. O Evangelho nos dá essa lente. Deixa eu dar poucos argumentos mais poderosos porque o Evangelho confirma essa lente. A palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Ou seja, o Senhor prometeu por séculos e milênios que enviaria o seu Filho para ser o nosso Salvador. Ele espalhou promessas e profecias na palavra. Todo o Antigo Testamento está cheio de tipo que aponta para Cristo. Mas na plenitude dos tempos, no dia devido, no momento adequado, Ele veio e foi o nosso Salvador totalmente eficaz, suficiente e poderoso. Deus cumpre as suas promessas. O Deus soberano enviou Jesus Cristo. O Deus Filho cumpriu a sua obra. E o Deus Espírito aplicou essa obra no seu coração e no meu coração. Nós somos a prova viva que o Deus soberano nos salva. Nós podemos descansar. O Evangelho, inclusive, me ensina e te ensina que até o que humanamente falando parece que dá errado, é o plano de Deus se desdobrando dentro de nós. A cruz! Na cruz o Satanás ele vibrou. Na cruz o mundo pareceu ganhar. Na cruz as forças das trevas tiveram um aparente motivo de celebrar, mas não, é na cruz que Ele conquistou a nossa vitória, é na cruz que Ele derramou o sangue santo por nós, é na cruz que Ele foi o nosso substituto pactual, é na cruz que Ele levou as nossas ofensas, que Ele curou nossas iniquidades e que depois Ele ressuscitou para a nossa salvação. Até na noite escura a soberania de Deus garante que a luz vai raiar. Creia nisso, coloque essa lente e ensina a esse mundo o que é crer num Deus soberano. Terceiro efeito produzido pelas lentes do Evangelho que a gente vê aqui. Peço a ajuda da igreja na leitura dos versos 7 e 8, nós vamos ver os vínculos de afeto que o Evangelho produz também. Diz assim a palavra de Deus, vamos juntos. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós. Isso, 8, bora.
Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Há um pensador americano chamado Richard Rorty, ele é um pós-moderno, que ele vai dizer o seguinte: nós não podemos ter certeza sobre verdade nenhuma. Grandes alegações não cabem mais no nosso mundo. Como é que a gente vive então? Ele era, filosoficamente, o que alguns chamam de pragmático. Ele propôs uma solução. E muita gente vive assim, tá certo? Vamos nos reunir em comunidades. Não importa se é verdade ou não. Se funciona para a gente vive bem e a gente vai fazer bem. É por isso, por exemplo, veja como essa é a opinião vingente. Que o mundo muitas vezes olha para nós e diz: eu não creio que esse povo crente está pregando, Jesus, não creio não do jeito deles não. Mas se faz sentido para eles, se é uma comunidade de relacionamentos, deixa aí. Se faz sentido para o grupo deles, está valendo. Isso existe, irmãos, nos agrupamentos sociais de forma geral. Mas ao mesmo tempo isso não tem dado certo. Nos nossos dias, uma das grandes discussões é, por exemplo, esses agrupamentos em torno de verdades semelhantes que cremos têm virado bolhas. Redes sociais e os seus sistemas ali de compartilhamento promovem bolhas onde não cresce amor e solidariedade, mas ódio pelos outros, disputa, rivalidade, ninguém se entende mais. O sistema e o pensamento pós-moderno não conseguem construir comunidades de afeto verdadeiro. O mundo não sabe o que fazer. Pois bem, mundo, o Evangelho faz isso. Olha que interessante perceber esse fruto também das lentes do Evangelho nesse texto. Paulo estava com um argumento teológico calvinista, tá certo? Ele falava sobre a perseverança dos santos, que aqueles que começam terminam porque Deus é que faz isso. Paulo tem uma mente extremamente lógica. Eu me lembro, por exemplo, de um professor meu de gramática, não era crente, mas ele admirava o texto de Paulo e às vezes comentava em sala de aula o jeito que Paulo argumentava logicamente. Paulo faz isso. Pois bem, eu quero mostrar para você uma falha no argumento aqui, tá certo? Não questiono aqui a inerrância da Bíblia não, mas eu quero mostrar como é que Deus usou isso. Porque Paulo estava construindo um argumento. O argumento dele deveria, logicamente falando, ser só o seguinte: eu creio que Deus vai terminar a obra de vocês porque eu vejo esses frutos. Os puritanos ensinavam isso, né? Que você tenha segurança de salvação, você tem que fazer alguns testes, frutos que você vai perceber na vida das pessoas. Esse é o argumento. Paulo não faz isso, tá certo? Olha o que acontece no verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês. Aí é a hora que você vai dizer: tá certo, Paulo, quais são as provas? Quais são os argumentos? Quais são os frutos de santificação que você vai dizer que esse povo é crente, que Deus vai terminar a obra na vida deles? Por que vos trago no coração? Oxente, Paulo. Foi isso aqui, homem? De repente partisse para um argumento emocional, relacional. Sabe o que está acontecendo aqui, irmãos? Algo muito interessante, que quebra até a nossa visão, muitas vezes, de um Paulo frio. No meio do argumento, ele vai voltar depois, mas ele para, só para demonstrar o carinho que ele tem para aquela igreja. É de repente como se alguém viesse dar um discurso aqui dessa igreja, fosse chamado para falar sobre a história da igreja, a teologia da igreja, e de repente começasse a lembrar de tudo que já viveu aqui, e vai apontando para um, e vai contando uma história, e vai dizendo aquele dia que foi na casa da irmã e oraram, vai dizer daquele momento que comeram uma jaca junto aqui com o irmão quando foi no sítio, e vai falar de coisas que marcaram a história de afeto. Paulo está dizendo: eu tenho vocês no coração. Eu sei que Deus vai preservar vocês, porque eu amo vocês, eu conheço vocês, eu sei quem vocês são. Trago vocês no coração, seja nas minhas algemas, seja na confirmação do Evangelho. O que ele está dizendo? As minhas algemas são também provas de amor que eu tenho por vocês. Eu vou levá-las até o fim da minha vida e vou morrer se for preciso. Ele morreu, mas eu não vou negar o Evangelho por amor a Deus, mas por amor a vocês também. Eu sei o que a gente sofreu junto. Eu lembro quando vocês acreditaram no Evangelho. Essas algemas são provas de amor. Trago vocês no coração, nas algemas, seja na confirmação do Evangelho. Vocês são participantes da graça comigo. Minha testemunha é Deus, verso 8. Da saudade que tenho de todos vós.
na terna misericórdia de Cristo Jesus. Esse na terna misericórdia é muito interessante, porque a construção gramatical aqui de Paulo é como se ele falasse de um lugar. Eu tenho saudade de vocês na terna misericórdia. É como se ele dissesse, nós estamos em um lugar. Que lugar é esse? É a misericórdia de Deus. Pode não ser um lugar físico, geográfico e espacial, porque nós estamos longe, mas existe um lugar espiritual chamado a misericórdia de Deus. É lá naquele lugar quentinho, debaixo dos braços de Jesus, onde Ele coloca todas as suas ovelhas. É ali que a gente se encontra, mesmo encarcerado. Eu estou ali, eu estou com vocês. Nós estamos do braço de Jesus. Meus queridos irmãos, numa carta da prisão, num argumento teológico, numa discussão de alto nível aqui, Paulo separa 2 versículos para declarar o seu amor pelaquela igreja. E a igreja o amava reciprocamente também. Sabe quem faz isso? O Evangelho de Jesus Cristo. Existem laços, existem vínculos, que são mais fortes, inclusive, do que os laços e vínculos de sangue. 26 anos de história. Tem gente aqui que caminha junto desde a adolescência. Talvez quando aceitou a Cristo, chegou em casa e a família não o aceitou. Mas teve um amigo na igreja que caminhou todos esses anos juntos. Por vezes, seus parentes não entendiam o que se passava na sua mente e no seu coração. Mas você chegava aqui na igreja, você orava com irmãs queridas que lhe abraçavam, lhe amavam e lhe entendiam. Essa família, esse vínculo, quem produz é o Evangelho. O nosso Cristo nos deu uma família. O nosso Cristo nos deu uma igreja. O nosso Cristo derramou sangue precioso por nós. Só o Evangelho faz isso. Usufruam dessa graça. Amem essa bênção. E mostrem para esse mundo o que é ser igreja. Eu me lembro agora aqui, irmãos, de algo muito forte que Jesus disse lá em João 17. Jesus, a certa altura, na sua oração sacerdotal, antes de ir para a cruz, orando pelos seus discípulos, ele diz assim: se vocês forem um, o mundo vai saber que eu vos enviei e que o Pai me enviou. Mas você percebe como isso é sério? Uma igreja fragmentada, dividida, atrapalha a pregação. Especialmente no mundo que vivemos, em que a verdade é mais legitimada por relacionamentos do que por argumentos. Como é que uma igreja dividida prega a unidade que Jesus veio promover nessa terra? Essa igreja tem que andar junto. Os primeiros irmãos, eles repartiam pão de casa em casa, eles tinham tudo em comum e a igreja crescia. Quando o povo de Deus está unido, quando os afetos e vínculos nascem da obra de Cristo, a comunidade é tremendamente impactada. É isso que o Evangelho faz. É isso que o Evangelho produz. Isso também é testemunho para esse mundo. Último fruto que as lentes do Evangelho produzem. E nós iremos encerrar, tá certo? Eu quero convidar você a me ajudar na leitura dos versos 9, 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: e também faço esta oração. As lentes do Evangelho nos fazem ter uma esperança ousada. A esperança ousada do apóstolo aqui, ela se revela na sua oração. Porque veja, esse homem está preso, esse homem não pode sair ou se locomover, está distante daquelas pessoas, mas mesmo assim, como se não fosse suficiente saber que elas estão bem, ele ainda ora para que fiquem melhores. Essa ousadia é a ousadia de quem confia em Deus e que sabe que Ele ouve orações, que Ele as atende e que Ele faz coisas poderosas no meio do seu povo. Olha o que Paulo pede por aqueles irmãos ainda. Faça essa oração.
que o vosso amor aumente mais e mais. Eu sei que vocês amam Jesus. Eu sei que vocês amam uns aos outros. Eu sei que vocês me amam. Eu quero é que esse amor aumente. Não fique satisfeito com o amor que você já tem. Mas, pastor, eu amo Jesus desde que essa igreja começou. Eu quero que você ame mais. Não se satisfaça. Cristo ainda é mais amável do que você o ama. Com certeza. Que o amor aumente. Como é que esse amor aumenta? Em pleno conhecimento, ou seja, conhecendo mais da palavra, que a gente ama mais Jesus, esse é o caminho, mas também em toda a percepção. A ideia é o seguinte: para amar mais Jesus, a gente também tem que ter percepção do que está acontecendo, a gente tem que perceber o que Deus está fazendo, a gente tem que ter olhos espirituais, discernimento, que somente o amor de vocês. Porque assim, verso 10, vocês vão para aprovardes as coisas excelentes. Olha que ideia interessante que Paulo nos ensina. Existe coisa que é ruim, existe coisa que é boa, existe coisa que é excelente. É ruim quando a gente mente, dando um exemplo. É bom quando a gente para de mentir. É excelente quando eu uso a minha boca para edificar o outro. Aí é excelente, é melhor do que não mentir. Paulo vai usar esse tipo de ética em Efésios. Por exemplo, vai dizer, é ruim quando a gente rouba. Vamos deixar isso bem claro aqui, é ruim quando se rouba, tá certo? É bom quando você para de roubar e trabalha. É melhor quando você trabalha e agora você pode ser generoso com as outras pessoas. Paulo está dizendo, irmãos, eu fico feliz porque vocês deixaram o caminho ruim, estão no caminho bom, me alegra o coração, eu quero que vocês tenham coisas excelentes. É bom ser igreja, é excelente plantar novas igrejas, louvado seja o Senhor que essa é uma igreja missionária. É bom cultuar, é excelente ter um culto vivo, onde a presença de Deus é manifesta e a gente sai com o coração cheio do Espírito. É bom ter uma igreja que cresce, porque nós temos aqui pessoas e famílias que aumentam. É melhor ainda quando a gente sai pelas ruas, arrancando pecadores do inferno no poder do Espírito Santo. Essas são as coisas excelentes. E Paulo está dizendo, quanto mais o amor de vocês aumenta por Cristo, no conhecimento e na percepção, mais vocês vão escolher as coisas excelentes. Assim, vocês vão ser sinceros, indesculpáveis no dia de Cristo. Esse é o caminho da integridade. Os crentes, quando escolhem coisas excelentes, eles vão sendo preservados, sem culpa, sem dolo, porque o coração deles é guardado em Cristo. Vão frutificar, verso 11, cheios de frutos de justiça. O que é mediante Jesus Cristo, para a glória de Deus, que Jesus faça frutos em vocês e que Deus seja mais glorificado. Paulo termina essa primeira saudação, cheio de sonhos espirituais, glorificando a Deus na prisão, sonhando com aqueles irmãos, marejando os seus olhos, empolgado, animado e feliz. Esse homem não está preso, ele é mais livre do que os homens pós-modernos que não têm esperança. Você deve ser tão livre quanto, independente das suas circunstâncias. Para isso, talvez você precise voltar até a fé viva de uma criança. Esses dias, comecei com Aslan, termino com Aslan, tá certo? Fazendo o culto doméstico. Um dos motivos de oração foi para que Deus purificasse o nosso coração, nos desse um coração mais puro. Eu pedi por isso e perguntei a ele, filho, qual é o seu motivo de oração? Ele disse, pai, eu quero que Deus purifique o nosso coração, mas também purifique o coração de toda a nossa família, de toda a nossa igreja, de todo o mundo e de toda a galáxia. É um evangelista, né, intergaláctico. Parece besteira. É engraçado. A gente orou, depois eu fiquei pensando. Para entrar no reino dos céus, a gente tem que ser como criança, né? E criança não mede nem para pedir ao pai, nem para pedir a Deus.
pedir por conversões em massa aqui na cidade de Guarabira, talvez a cidade toda de Guarabira para Cristo. Parece coisa de criança, né? Não seja cínico, cético como um pós-moderno, seja como uma criança. Creia, peça a Deus. Nós temos histórico disso na nossa denominação. Como não lembrar do nosso pai, John Knox, que por vezes era pego chorando e orando: Senhor, me dá a Escócia. Nós precisamos de orações mais ousadas. Nos dá a Guarabira, nos dá o Brejo, nos dá a Paraíba, nos dá a galáxia para Cristo. Que o Senhor nos dê essa fé, uma fé viva em tempos tão céticos. O Evangelho faz isso. Vamos orar? Pai querido, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que nos alcançou, pelo teu Espírito que nos vivificou, pelo teu Evangelho que nos arrancou do império das trevas. Mas te pedimos algo mais, Senhor, com muita humildade, mas com confiança, como crianças que não têm vergonha de pedir a seu Pai. Nos ajuda a ter as lentes do Evangelho todos os dias nos nossos olhos. Nós não queremos ser céticos como as pessoas que não te conhecem. Nós vivemos num mundo desconfiado, mas nós queremos confiar na tua palavra, confiar no teu poder, e assim ter uma alegria que não é abalada. E assim descansar na tua soberania, mesmo nas circunstâncias difíceis. E assim, Senhor, ter afetos e vínculos que nascem da cruz. E assim ter orações ousadas, uma esperança de fazer grandes coisas para ti, de ver um mover do Senhor de salvação no nosso meio, um despertamento, um avivamento espiritual, Pai. Desperta-nos, e que essa igreja, nos próximos anos que o Senhor dará, possa fazer ainda mais coisas excelentes para a tua glória, que possamos ouvir de longe e se alegrar com o Senhor, o que o Senhor vai fazer no meio desse povo, para a tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus queridos.